Minas Gerais talvez seja o estado mais português do Brasil. Quem me disse isso foi o Cristóvão Larussa, que é um chefe português radicado em Belo Horizonte. Ele assina 2 casas na cidade, o Caravela e o Capitão Leitão, sempre com a proposta de trazer o sabor da gastronomia portuguesa com o seu toque autoral. Hoje o Caderno de Receita visita o Capitão e conversa com o chefe sobre o seu processo criativo e os sabores mineiros e portugueses da sua comida. Cristóvão, o Capitão Leitão não tem tanto tempo assim, mas já está dando o que falar na cidade, né? Tá ficando lotado aqui sempre. Qual que é o conceito que você trouxe para cá? Então, João, a gente acabou de fazer 6 semanas. Eu sou português, 15 anos no Brasil. Tenho um outro restaurante português, O Caravela, o Caravela, e tinha uma demanda grande dos clientes do Caravela para trazer um prato português muito apreciado, um dos pratos mais apreciados em Portugal, que é o leitão à bairrada. Bairrada é uma região que fica entre Coimbra, Porto e Aveiro, muito famosa pelos vinhos, uma região de vinhos muito importante de Portugal. E o prato principal que se faz ali naquela região é o leitão à bairrada. Então, toda a gente que vai a Portugal e passa pelos lados de Coimbra e Aveiro, invariavelmente para num restaurante para comer o leitão à bairrada. Então tinha essa demanda muito grande e foi um desafio proposto pelos clientes que eu achei que valeria a pena dentro daquela proposta que eu trago, de mostrar que a gastronomia portuguesa não é só batata e bacalhau, Sim. Tem muito mais coisa, não é? Então, assim nasceu o Capitão Leitão. Entendi. Para quem não conhece, o que é o leitão à bairrada, então? Bom, diferente do que é o leitão à mineira ou a leitoa à mineira, o leitão à bairrada são leitões pequenos, de 6 kg, leitões de 30 dias de leite, assados num forno a lenha. A principal característica é que ele fica com a pele lisa, crocante, dourada. Então a pele fica vitrificada, nós dizemos, ela parece um vidro, extremamente frágil porque é muito crocante. Diferente e o tempero dele é um tempero mínimo, então sal, alho, banha e pimenta do reino. Para ressaltar o próprio sabor da carne, né? Para ressaltar o próprio sabor da carne, que é muito delicado e muito especial do carne do leitão. Então estamos a falar do animal jovem que tem um sabor muito delicado e muito interessante, diferente de qualquer coisa. O leitão à mineira são leitoas maiores, normalmente estamos a falar de animais entre 20 a 40 quilos, em que já não tem esse sabor tão delicado, já tem um sabor de porco mais pronunciado. O tempero é mais forte também. E a grande diferença, lá está, é na pele. A leitoa à mineira é pururucada. Normalmente, tradicionalmente, com gordura quente, joga-se por cima da pele e a pele fica crocante, mas ela fica toda estufada, com aquelas bolhas características da pururuca. Sim. Então o leitão à bairrada ele não é pururucado. A pele é lisa, crocante também. Na leitoa, a pele é pururucada. Mas além do leitão à bairrada, você tem vários outros pratos usando o porco como matéria-prima, não é? Exatamente. Na verdade, a ideia é mostrar um pouco a versatilidade do leitão, tanto não a questão do suíno, do porco enquanto animal adulto, mas nós temos vários pratos em volta do leitão, portanto ele é o rei da nossa casa. Entendi. Me conta um pouquinho de alguns pratos que você tem. Aqui você preparou alguns tempos do menu degustação que vocês fazem aqui, não é? Exatamente. Então nós temos vários petiscos e uma das formas que nós pensamos que os clientes podem experimentar vários petiscos ou vários pratos foi através da criação de um menu degustação de 10 tempos. Portanto, 10 pratos, mini pratos que tem no cardápio, que são servidos ao longo de um menu que dura em torno de 1 a 2 horas, depende aí da velocidade do comensal imprime no menu. Então nós temos aqui, por exemplo... Aqui são os primeiros 4 tempos que vão? Exatamente. Nós temos aqui nesta primeira régua, nesta tábua, um escabeche de leitão, é este daqui. Que ele vai com o que mais? Então o leitão ele é preparado, em vez de ser assado, ele é cozido numa água com vários temperos e é desfiado e preparado depois um escabeche, que é um preparo, uma receita típica, onde você tem azeite e vinagre, então um prato com uma acidez, com cenoura julienne e cebola. Posso e um provar? gel de laranja. Por favor. Muito bom. Então você tem aí, por exemplo,
Uma das coisas mais típicas da gastronomia portuguesa é a presença da acidez, não é? A gente trabalha muito a questão da acidez, então é um prato onde a acidez faz bastante presente, quer seja pelo vinagre, no caso usamos um vinagre de vinho tinto do Alentejo, quer pela laranja, pelo gel de laranja. E esse próximo? Este próximo é um crocante de estofado de cogumelos. Então o crocante é uma massa parecida com uma massa de pastel, frita. Fazemos um estofado de vários cogumelos com redução de caldo de leitão. Então os cogumelos vão cozinhando, junto com o caldo de leitão vai tudo reduzindo e cozinhando junto. Por cima tem uma lâmina de linguiça de porco preto alentejano e cogumelos Zeringer. O nosso carro-chefe é o leitão. Então a ideia é mostrar o leitão não só na bairrada, em que nós temos o leitão preparado de uma forma tradicional, ancestral, então talvez da forma mais antiga com que o homem cozinha, que é o tempero mínimo. No caso do leitão à bairrada vai apenas banha, sal, pimenta do reino e alho, assado num forno a lenha. Então não tem tecnologia moderna, nada, é da forma ancestral. Do outro lado temos uma cozinha mais contemporânea, mais autoral, onde entram essa parte dos petiscos com o leitão preparado de outras formas. Entendi. Como é o caso desses dois que você acabou de experimentar. E este agora, que nós temos um crocante de arroz negro com uma chara de leitão, então é o leitão cozido, desfiado, prensado, um vinagrete de beterraba e por cima uma esferificação de milho verde. Então umas esferas explosivas, vamos assim dizer, de milho verde. Mais uma vez a acidez aí, também de uma outra forma. As texturas, né? Exatamente. E esse daqui? Esse é o nosso ovinho surpresa. Então, por dentro, eu aconselho que se coma ele todo de uma vez só. No fundo, você tem uma gelatina de consumé de leitão. Então, nós fazemos um caldo de leitão consumé, gelificamos. Depois tem uma gema de ovo confitada. E fazendo as vezes da clara de ovo, que não é clara de ovo, tem uma espuma de purê de batata. Por cima de tudo, um pó de cogumelos dos índios Yanomami do norte do Brasil. Eu sei que você não começou na cozinha, né? Sua primeira profissão, qual foi? Arquitetura. Como é que caiu na cozinha? Eu vim para o Brasil para fazer projeto de arquitetura. Só que do Brasil para Portugal estão, de Salvador, onde eu morava na época, 8 a 9 mil quilómetros de distância, com literalmente um oceano no meio do caminho, o que impossibilita de você ir com alguma frequência visitar a sua família, os seus amigos. E uma das formas que nós, enquanto imigrantes, pessoas que vão para fora, isso acontece não só com os portugueses, mas certamente com os brasileiros que vão para fora, uma das formas que nos faz ficar mais perto dos nossos, sem sairmos do país onde nós estamos, é a comida. A culinária que nos remete às memórias afetivas, àquilo tudo que vem connosco. Então a cozinha acabou por ser um subterfúgio para que eu ficasse mais próximo de Portugal, da minha família e dos meus amigos, mesmo estando longe de Portugal. Então, esse gosto que sempre tive pela cozinha, mesmo em Portugal, antes de ir para o Brasil, foi crescendo e fui fazendo alguns eventos e a demanda foi aparecendo até que surgiu a oportunidade de mudar de profissão de uma vez por todas e estudar bastante, e aprofundar-me no assunto, e apareceu mais cedo ou mais tarde a possibilidade de abrir o Caravela. Entendi. Conta para as pessoas então, você estava dizendo que o Caravela vai muito além do bacalhau com batatas, né? O que mais tem no cardápio lá? Nós temos pratos de polvo, portanto a gastronomia portuguesa também, quem nos visita sabe como que nós apreciamos e preparamos o polvo, então o polvo é um prato muito apreciado em Portugal, então o polvo alagareiro, um polvo grelhado, carregado em azeite. Temos as bochechas de porco, um prato típico do Alentejo, que lá é feito com o porco preto alentejano. Nós aqui não temos o porco preto alentejano, usamos o porco comum, produzido aqui em Minas Gerais, mas nem por isso deixa de ser um prato muito saboroso e é um dos pratos mais pedidos. Temos agora os secretos de porco, também trabalhamos, uma dessas funções também tentar trabalhar com produtores locais e introduzir novos hábitos
de produção para esses fornecedores. Então, o secreto de porco é um prato muito típico da Península Ibérica, Portugal e Espanha, um corte muito especial do porco. Estão trabalhando isso com o nosso fornecedor para trazermos esse corte disponível para o cardápio do Caravela também. Se a gente fala sobre os sabores que se traz na sua gastronomia, tanto aqui como no Caravela, é diferente do que se encontraria em Portugal? Você fez alguma adaptação para o público brasileiro? Como é que foi isso? Então, excelente pergunta. Eu acho fantástico e tenho muita sorte de ter entrado para a cozinha aqui no Brasil e ter-me feito cozinheiro aqui no Brasil, numa época em que o brasileiro viaja muito para Portugal. Então, hoje, vocês conhecem muito bem, ou melhor até do que muitos portugueses conhecem Portugal e a nossa gastronomia. Então eu não tive que fazer adaptação nenhuma. Se alguns restaurantes dos primeiros imigrantes que vieram 40, 50 anos atrás tiveram que fazer algumas adaptações para tentar se estabelecer na cultura do palato, não é, gastronómica do brasileiro, eu não tive que fazer isso. Então eu consigo oferecer para o cliente, e essa é a nossa principal missão, fazer com que as pessoas que nos visitam sintam que estão a comer em Lisboa. Hoje você vai ensinar pra gente uma receita também, não vai? Vou. O que será? Vamos fazer um arroz de chiqueirinho. O que é esse arroz É de chiqueirinho? uma receita que nós fizemos para o Capitão Leitão, que é um leitão que foi assado, na mesma forma do leitão à bairrada, foi desfiado e vamos fazer um arroz com arroz carolino, que é uma variedade de arroz portuguesa, um arroz com mais caldo, nós chamamos em Portugal esse arroz de arroz malandrinho. Vocês falam aqui de arroz caldoso, né? Então ele não é um risoto, é um arroz com mais caldo. E vamos introduzir mexilhões. Então um dos pratos típicos de Portugal mais famosos é a carne de porco alentejana, que é carne de porco frita com ameijos e batatas fritas. Então aqui nós pegamos na ideia da carne de porco alentejana e trocamos as ameijos, que é um tipo de vongole, por mexilhões. Entendi, vamos lá? Bora! No próximo bloco, o Caderno de Receita continua com o chefe Cristóvão Larussa para aprender a receita do seu arroz de chiqueirinho. Não saia daí!